Abra comigo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. A palavra de hoje é o significado da ceia. Para você que está em casa, o significado da ceia do Senhor. Primeira coisa que eu quero te dizer aqui, a ceia é do Senhor. E a Bíblia diz que você é co-herdeiro de Cristo. A ceia é do Senhor, e a Bíblia diz que eu e você, nós somos co-herdeiros de... Se você é co-herdeiro, no original, co-herdeiro quer dizer aquele que reina lado a lado. Então, se a ceia é do Pai, se a ceia é do Abba, se a ceia é de Jeová, e você é co-herdeiro junto com o Filho, ela é sua. É muito importante que hoje Deus vai trazer clareza para você. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de... Versículo 25, por semelhante modo, ou tem versão que diz semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele... Terceira coisa que eu quero te assegurar aqui, é que Ele vai voltar. É que Ele vai vir te buscar. É que Ele está preparando a noiva, e o noivo vai vir buscar a noiva. Diga aleluia. Eu não sei se você algum dia parou para estudar sobre isso, mas eu fiquei um pouco perplexo quando eu comecei a estudar sobre a vida de Corinto. Eu não sabia que Corinto era uma das principais cidades dessa época. Era uma cidade de centro cultural, centro comercial, e tinha um grande centro religioso. O maior antro de prostituição da época estava em Corinto. Eu fiquei parando, rapaz, como é que pode, né? Por que tinha tanta confusão na igreja de Corinto? Era aquela cidade onde estava o templo de um deus chamado Eros. O que era o Eros, pastor? Era o deus do sexo. Pessoas vinham de todas as partes para se prostituir e adorar a Eros através do sexo. Existiam rituais com prostituta, que elas eram muito conhecidas nas avenidas da cidade. E existe um detalhe importante. Eu queria que você parasse para pensar comigo aqui, o que é o poder de Deus? Pensa numa cidade inundada pela prostituição. Pensa numa cidade envolvida pela prostituição. Pensa numa cidade dominada por Lúcifer. E um dia pisa um apóstolo chamado Paulo nessa cidade. Tuf, 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 tuf. E eu creio que os demônios começaram a falar: ele veio para cá, nós temos que fazer alguma coisa. Sabe por quê, irmão? Porque assim como foi com Paulo, assim é contigo. Josué capítulo de número 1, aonde pisar a planta do teu pé, o solo vos será. E aí as prostitutas começaram a se converter, as mulheres começaram a se encontrar com Cristo. E aprende uma coisa: quem tem um encontro genuíno com Cristo, passa a não se vender, passa a não se prostituir, passa a glorificar, passa a exaltar, passa a dizer o quanto Cristo é poderoso na vida dela e na minha vida. Diga aleluia. Eu conheço irmãos que eram da prostituição, conheço irmãos que eram do tráfico, conheço irmãos que até se achavam bonzinhos, porque eles dizem para mim assim: pastor, eu nunca roubei, nunca fiz mal a ninguém, mas era pecador. Porque muita gente acha que ela se tornou pecador quando cometeu o primeiro pecado. Ela se tornou pecador quando Adão pecou lá no Jardim do Éden. E você se tornou justo quando Jesus foi para a cruz, morreu e ressuscitou no teu lugar. Você não está entendendo o que eu estou te dizendo? Você se tornou justo quando Cristo foi para o seu lugar. E por que Paulo, né? Esse conceito aqui, ele deve ser ensinado para você. Por que Paulo fala do véu?
Porque toda prostituta andava de cabeça raspada. As irmãs se convertiam até que o cabelo crescesse, sim ou não. O Paulo falava, use um véu. E aí tem igreja até hoje usando o véu, nada contra. Eu dou glória a Deus quando a mulher quer usar o véu. E quando não usa também. Só não te aconselho raspar a tua cabeça, que alguém pode achar que você é de Corinto. Amém? E você imagina, meu irmão, isso aqui me chama muito a atenção. Paulo começa a pregar, Paulo começa a ministrar, a palavra de Deus começa a entrar. Eu preciso te ensinar uma coisa: aonde a palavra de Deus entra tem que ter mudança. Aonde a palavra de Deus entra tem que ter um novo conceito, tem que haver uma metanoia. Nós tivemos aula disso na quinta-feira, sim ou não? É a minha turma que está aí. Tem que haver uma mudança de mente. Você viu os fogos agora aí? Foi do Rock in Rio. É. Tem crente lá essa hora? Um monte. Mas será que estão evangelizando? Será que estão pregando? Será que estão ministrando a palavra? Será que estão fazendo o que Paulo fazia, o que você faz, o que nós estamos aqui fazendo, buscando em tempo e fora de? Pastor, onde você quer chegar? O que eu vou aprender? Na verdade, o culto de ceia foi 100% preparado e ele tem um simbolismo espiritual muito grande. Deus, quando estabeleceu a ceia, ele pensou exclusivamente em você. Diga eu. É você mesmo. Porque a ceia, nós vamos aprender hoje o significado da Santa Ceia. Pastor, qual é o primeiro significado? A ceia é fruto de uma revelação divina. Não vem nada de nós. Não tem nada a ver conosco. Vem de Deus. É revelação divina. Por que você está ensinando isso, pastor? Porque se você ficar olhando para a ceia, fazendo introspecção, olhando para você, você vai morrer seco. Você vai morrer com depressão. Quando você for ceiar, tenha essa revelação. Ceia é revelação divina. É algo preparado no céu, diante do trono de Deus. Para quem, pastor? Para mim e para você. Diga aleluia. Qual a conclusão que te fez chegar a isso, pastor Alexandre? O versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Sabe o que Paulo está dizendo? O que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Você tem entregue o que Deus tem te dado? Ou você tem retido? Ou você tem travado? Ou você tem omitido o seu chamado? Porque esse apóstolo aqui, ele não tinha esse problema não, meu irmão. Deus mandou, ele entregou. Sabe que isso é muito poderoso? Sabe o que me chama a atenção? Paulo não andou com Jesus. Ele não estava naquela reunião onde Jesus instituiu a ceia da nova aliança. Todavia, ele diz que recebeu essa ordenança. Isso tudo nos mostra que a celebração da ceia é fruto de revelação. Porque eu recebi do Senhor. Isso significa, a ceia não é um ato instituído pelo homem. Ela é fruto de uma revelação divina. A ceia não é opcional. Olhe para mim aqui. A ceia não é opcional. Nenhum cristão deveria faltar uma reunião de celebração de ceia. Que é isso, pastor? Mas por quê, pastor? Porque é uma ordenança. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? O que eu recebi de Deus, eu estou te repassando. É uma ordenança. E eu não sei você, irmãos, mas eu já vi gente que está há 25 anos na igreja e não ceia. Aí você vai perguntar a ela não sabe nem responder por quê. E por um outro lado, eu louvo a Deus porque tem crente igual a você que fica para mim assim: pastor, vai me batizar quando? Porque eu quero ceiar. Quando é que eu posso descer as águas? Porque eu preciso ceiar. Pastor, eu preciso da ceia. Eu preciso da ceia. Diga aleluia.
E, meu irmão, isso aqui é algo muito poderoso. Paulo não andou com Jesus, Paulo não esteve com Jesus, mas Jesus deu a revelação para ele. Deixa eu te ensinar uma coisa: quando Deus te entregar algo, não fica com medo. Quando Deus te der uma missão, não se ache incapacitado. Quando Deus projetar algo e colocar nas tuas mãos, vá até o fim. Uau! Muitos irmãos estão crendo, mas sem o entendimento e sem a revelação. Sabe o que Paulo está dizendo? Que esse ato aqui, que você vai fazer daqui a pouco, ele tem um propósito, ele tem um significado. Se não tivesse propósito e não tivesse significado, Deus não mandaria você fazer. Que é isso, pastor? Há algo espiritual que envolve a ceia. E nós carecemos ter essa revelação. Sem essa revelação, é apenas você comendo pão e bebendo suco de uva. É por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Diga aleluia. Diga assim: Senhor, abra meus olhos no mundo espiritual, para eu saber o que é a ceia. Em segundo lugar, a ceia é um ato de gratidão. Irmão, se você é um crente vencedor, você é uma pessoa grata. Você tem gratidão. Característica de quem está cheio de Deus: grato. Característica de quem é dominado pelo ego: ingrato. Mas por quê, pastor? A Bíblia diz no versículo 24, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24, e tendo dado... Quando você almoça, você rende graça? Quando a sua esposa está lá fazendo uma comida para você, você está rendendo graça? Quando você sai do seu trabalho, que você trabalhou o dia inteiro, você rende graça? Ou você sai do seu trabalho dizendo assim: molesta, eita coisa ruim, dia todo nesse lugar. Porque está ensinando aqui, sabe o quê? Que nós temos que render graça. Quando você chega no prédio da sua igreja e encontra com seu líder, você rende graça. Quando você está indo para a sua célula, você rende graça. Se você analisar a Bíblia, você verá que a gratidão é uma virtude intrínseca do caráter cristão. Toda pessoa que recebe de Deus algo, inevitavelmente ela tem que dar graça. Ela tem que ser grato. Quer ver? O sujeito estava perdido, o Senhor salva ele. Qual a atitude? Gratidão. A pessoa estava endividada, sua dívida foi perdoada. Qual a atitude? A pessoa estava doente, o Senhor a cura. Qual a sua atitude? A pessoa estava presa a um vício, o Senhor a liberta. Qual a sua atitude? No livro de Salmos, o salmista cita diversas vezes a necessidade de agradecer ao Senhor. E no Salmo de número 100, sabe o que diz? Bota aí. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graça e bendizer o seu nome. Pastor, como é que você faz isso quando o senhor está chegando na igreja? A primeira notícia que o senhor recebe é que a calha deu problema e inundou de água em cima dos livros, tudo importado do pastor André. Como é que você rende graça? Mas eu posso te ensinar uma coisa? A Bíblia diz: em tudo dai. Em tudo dai. Molhou o livro dele. A calha falhou. Cheguei lá, ainda tinha armário embaixo da goteira. Vai falando aleluia. Mas posso te ensinar uma coisa? O livro vai secar. Se precisar, vai chegar um novo. O armário vai ser tirado. A calha vai ser consertada. Aquela área kids ali vai ficar a mais bonita de toda. Me mostraram um escorrega aí que eu fiquei alucinado. Nós vamos dar um jeito de botar um escorrega para as crianças em algum lugar, que vai acabar o culto, eles vão descer escorregando em algum lugar aí. Diga aleluia. Em tudo dai.
Tu tem que aprender se tu vai ser dirigido pelo estresse ou tu vai entrar no escorrega de Deus e viver igual uma criança feliz para sempre. Fui lá ver. Quando eu vi aquele livro da Carga Grossura, eu nunca li aquele livro. Eu falei, eu não tenho nem intelectualidade, não posso nem encostar nesse livro. Se tiver hebraico ali, eu falei, lascou minha vida. Deve ser 3.000. Tudo molhadinho. Mas a capa dura, eu falei, vai secar. Irmão, aprende uma coisa. Quando tu vê um troço ruim, olha pelo ângulo bom. Eu falei, vai secar. Eu falei para mim, vai secar, vai secar. Se está molhado, vai secar. Não seja um almático. Lembra do almático, pessoal da turma? Gostaram do almático. Aí, panda. O almático agora eu não vou mais no curso. O pastor falou para não vir de bermuda. Ih, tá gravando. Vão vir de calça. Se eu falar para vir de colete, vão vir de colete. Se eu pedir para vir de terno, vão vir de terno. Sabe por quê? Tão cheio da glória. Irmão, crente cheio da glória não fica questionando. Crente cheio da glória, ele não fica nessa conversa de gato mole. Ele é tomado por gratidão. Ainda estou no segundo tópico, são 5. Sabe o que diz? Salmo, trai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu. Irmão, tem que entrar por aquela porta com ações de graça. Como é que faz, pastor? É entrar glorificando o Senhor. Obrigado pela vida do Eduardo. Obrigado pela vida da Sheila. Obrigado pela vida da pastora Rita. Obrigado pela vida da Andréia. Obrigado pela vida do Beto. Aí bate de frente assim com a irmã Araci e fala, Sheira Manassubinaia. Obrigado pela comida que a irmã Araci faz pra gente. Obrigado pela vida da Flávia que coordena essa equipe poderosa. Diga aleluia. Vou dar um recado para quem é do CTL do Encontro com Deus. Não saia do curso, não desista. Nós temos que encher essa sala e ainda vai entrar por ali agradecendo a Deus. Pastor, acho que eu não vou no curso não, mas não. Porque eu nem sei porquê, não quero mais ir. Não faça isso, meu irmão. Entra glorificando, entra rendendo graça, entra, sobe no dia da formatura, vai botar uma beca bonita, vai subir aqui, vai receber um diploma, vai falar, até aqui me ajudou o Senhor. Deixa eu te ensinar uma coisa, desceu para mim aqui agora. Sabe qual é uma das coisas que quem desiste no meio do caminho nunca prova? Desse versículo. Ele nunca pode dizer, até aqui me ajudou. Aqui é o fim. Quem para no meio, quem para no começo, nunca pode dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Porque você pode não acreditar, tem gente que não entende essa revelação. Esse versículo é para quem vai até o fim. A Bíblia diz em Apocalipse, ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Ao que vencer, é quem vai até o fim. Minha cunhada publicou um vídeo hoje, e ela é especial demais. Daquele menino bom demais no humor que faleceu. Paulo Gustavo, Paulinho. Estive com ele uma semana antes dele falecer. E o Paulo, na sátira, ele fala que o casamento é falido. E eu estava assistindo aquele vídeo e dizendo para mim e para o mundo espiritual, não é falido. Casamento é projeto de Deus. Casamento é vida com Deus. Casamento é um privilégio. Casamento é algo que, olha, Deus constituiu no trono dele para você e para... Esses dias eu brincava com a Angélica, conversando, ela foi lá conhecer o escritório. Aí me mandou uma foto dela e do Vinícius, eu falei, que privilégio. Mas dele também. Você tem agradecido pela sua família? Precisamos aprender a agradecer a Deus por todas as bênçãos que temos recebido. Você parou para observar que tem gente que reclama mais do que agradece? Conhece gente assim? Que isso? Deus manda um sol, a gente reclama do calor.
Vou desmaiar, pastor. Deus manda chuva, a gente reclama da chuva. Eu fiz isso ontem. Fui para um lugar. Aí o Senhor, para com isso, as plantas estão verdinhas. A pessoa vai almoçar, ao invés de dar graça, ao invés de agradecer, pode baixar só um tiquinho, ao invés de agradecer pelo alimento, antes de comer a comida, ela olha para a comida e reclama. Preguei para mim agora, porque é difícil, a comida é sempre maravilhosa. Mas às vezes na rua. Quando eu estou na rua, gente, nem em casa não. Às vezes eu estou na rua, como dizia o Maná, a comida sai sem amor. Eu falo, Maná, essa comida não está legal. Mas vamos forçar, vamos comer. Quando bota na boca é a mesma coisa. Muitas das vezes também, a gente pede mais do que agradece. Já passou por isso? E no geral, quando nós pedimos a bênção a Deus, a gente pede a varejo. E na hora de agradecer, a gente agradece no atacado. Como assim, pastor? Se eu preciso que o Senhor me abra uma porta de emprego, o Senhor vai lá, abre a porta, né? Beleza, sim ou não? Se eu preciso de uma bênção para passar concurso, Deus me dá também. Se eu preciso que meu marido mude numa área, Deus me dá também. Se eu preciso que meu filho passe numa prova, eu passo também. Aí na hora de agradecer, como é que você agradece? Senhor, graças te dou por tudo que tu me deu. Junta num pacote só. Mas pastor, por que você está falando isso? Irmão, pega essa revelação da parte de Deus, pratica isso na tua vida. Quando você é grato, você estimula o relacionamento com Deus da glória. Ei, olhe para mim, e você não está agradecendo a qualquer pessoa, você está agradecendo um Deus que tem ouvido e ouve, que tem olhos e vê, que tem boca e fala, que tem mão e apalpa. Você está agradecendo um Deus que ama se relacionar com você. Por isso, esse momento aqui da ceia é um momento para nos lembrarmos do que o Senhor fez. E nós enchermos o nosso coração de gratidão. De forma que quando a reunião acabar, essa gratidão continue e saia daqui com você. Terceiro ponto. A ceia é um ato de quebrantamento. O que é isso, pastor? Vamos ver o versículo 24? E tendo dado graças, o partiu e esse partiu aqui, ele fala de quebrar, de quebrantamento. Nós temos que ser seres humanos quebrantados. Sim ou não? Porque enquanto você se manter na presença de Deus cheio, inteiro e inquebrável, o oleiro não vai poder mexer em você. Cheio de quê, pastor? Cheio de mim mesmo. Eu não sirvo para ninguém mais. Eu só me concentro nos meus próprios interesses. Tem gente que até que acha que o mundo gira em torno da vida dela. Pessoa cheia dela, cheia do ego. E a Bíblia diz que tendo dado graças, o partiu. Ei, deixa eu te ensinar uma coisa. Boa parte de nós é igual uma criança de 2 anos. Que ela, já viu a criança de 2 anos? Ela está na fase do egocentrismo. Tudo é meu e não divido com ninguém. Mas sabe o que a ceia lembra? Sabe o que a ceia ministra para mim e para você? É que foi tudo partido de forma igual. Tem que partir, tem que compartilhar. Tem uma história de um fazendeiro. Vê se tem o slide dele aí. Isso. Igual o fazendeiro que foi orar e disse: Senhor, abençoa a minha vida, abençoa o meu filho, João, a esposa dele e mais ninguém. É o fazendeiro que foi orar. Abençoa a minha vida, abençoa meu filho João, abençoa a esposa dele, não abençoa mais ninguém.
Isso aqui está quebrantado? Isso aqui está servindo? Isso aqui tem utilidade? Vem comigo. O reino só vai ser pleno quando nós chegarmos lá. Que isso, pastor? Agora pegou pesado. Foi preparado para mim e para você. Está sendo reservado para mim e para você. Deus tem algo sobrenatural para mim e para você. Apocalipse diz que nós vamos ser coluna do santuário, feito para mim e para você. Diga aleluia. Como assim, pastor? Ah, meu irmão. Quando você é partido, você serve para você e para mim. Quanto mais quebrantado, mais bênção se torna para a vida das pessoas. Nós não deveríamos participar da ceia do Senhor sem antes dizer: Senhor, parte o meu coração, invade a minha alma, inunda o meu ser. Porque eu posso ser bênção na vida de alguém quando eu me deixar partir. Conhece gente assim que não quebranta? Só falta Jesus reencarnar, descer na terra, pedir para ela. Ela olha para Jesus e fala: vou pensar. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Então vamos lá. Vem cá, Getúlio. Sobe por ali. Deus resiste aos... Sim ou não? Vamos falar que o Getúlio é o soberbo. Achando que é quem? Soberbo. E essa mão aqui é como se fosse a de Deus. Ele passa? Não, ele vai passar. Se ele quiser, ele vai passar por debaixo, mas eu posso dar um mata-leão e segurar ele também. Mas vamos lá. Vamos aqui para a analogia que a gente está fazendo aqui. Monta o quadro na tua mente. De novo, G. Soberbo. Agora olha a diferença. A Bíblia diz que Deus se achega aos humildes. Vem, Getúlio. Eu não sei você, mano, velho. Eu não sei você, irmão. Mas é bom demais quando Deus te abraça, quando Ele te dá o afago, quando tu só sabe que é você, manassa, pai, chuia, maná. Quando é só você e Deus, que você dobra o seu joelho e Ele vem, e Ele te envolve com glória, com honra, e tu fala assim: mas só Deus sabia disso, e tu tá vendo Ele dizer: eu sou contigo, não temas, não desanime, por onde tu for, eu serei contigo. Temos que decidir se vamos provar da resistência ou se vamos receber do achegar. Olha isso, Wallace. Deus se achega. É tipo, tu tá entrando no portão, Ele já tá te catando. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. O Wallace tá chegando. Vambora, vambora, vambora. Chama Miguel, chama Gabriel, todo mundo. Pastor André tá chegando, pastor André tá chegando. Ih, é Deus, é Deus. Que é isso, pastor? É Deus se achegando a você. Por isso que eu comecei aqui o culto e falei para você que bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua. Projeta aí, Salmo 23, 6. Tem gente que confia, eu tenho amigo meu que confia em arma. Eles são armeiro. Armeiro mesmo. Eles vão para os stands, eles dão tiro de tudo que você imaginar, de fuzil, de HK. Se tiver canhão lá, eles dão tiro. E eu sinto que eles confiam na arma. Já tem gente que confia em cavalo. O cara mexe com cavalo, ganha dinheiro com cavalo. Ele fala, uma vez eu ouvi o cara falar: meus cavalos são minha vida. Eu falei: poxa, não tem nenhum.
Tem gente essa hora dentro de uma comunidade que confia no tráfico, no segurança. Tem gente lá no Supremo Tribunal Federal que confia na toga. Mas eu e você confiamos no certamente. Que é isso, pastor? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha. Pega aí. Tu tem que andar no certamente de Deus. Tu tem que provar do certamente de Deus. Tu tem que comer do certamente de Deus. Tu tem que entender, revelação genuína para você, que o que está preparado para tu é bondade e misericórdia. Não é só hoje, é todos os dias da tua vida. Mas aí, irmão, a parte B desse versículo, muita gente não cumpre. Porque ele só quer a bondade, ele só quer o certamente e a misericórdia. Porque quando chega na hora de habitar na casa do Senhor por longos dias, ele já entra por aquela porta ali falando, atrasar, muito atrasado. Vai passar 10 minutos hoje, quer ver? Irmão, você tem que anelar, você tem que almejar essa presença. Quarto ponto, a ceia é um ato de rememoração. Diga comigo, rememoração. Versículo 24 e 25. Sabe o que diz? Fazer isto em memória de... Para de ceiar pensando nos teus problemas. Para de ficar na ceia achando que você não é digno. Porque quando Paulo fala para a igreja que eles estavam ceando de forma indigna, não era que eles eram indignos, era a maneira que eles estavam fazendo. Eles estavam vindo para a ceia bêbado, doidão. É uma forma indigna, sim ou não? Então, tem gente que para se relacionar com Deus, ela só se relaciona com Deus fazendo introspecção, olhando para dentro dela, aprende uma coisa, olha para Cristo, olha para o Calvário, olha para o Rei da Glória, olha para a palavra de Deus, para de ficar fazendo introspecção, desfruta do amor de Deus. O pão e o cálice, para nós, não é como na igreja católica. Por quê, pastor? Me dá uma explicação mais prática. A igreja católica crê que quando você come o pão, se torna carne de Cristo. Não é isso? Quando você bebe o suco, se torna o sangue. Para nós não é assim. Para nós não é substituição. Para nós não é isso. Para nós é um memorial. Para nós é algo que é poderoso. Para nós não é algo que se colar no céu da boca, você tem que ter cuidado. Porque a impressão que dá né? Porque você tem que botar na palma da língua e engolir. Então se cola no céu da boca, é como se o braço estivesse distorcendo a perna. Para nós não. Para nós é poder de Deus habitando no teu corpo. Para nós é rememoração, para nós é gratidão, para nós é a autoridade que desceu do céu. Pastor, para quê? Porque quando você toma posse, quando você recebe a ceia, você recebe cura. Que isso, pastor? Participar da ceia. Para muitos é um sofrimento. Participar da ceia, para muitos, é angústia. Para nós, é privilégio. É momentos que nós valorizamos muito e não abrimos mão da ceia. Tem um evangelista inglês, se eu não me engano, eu esqueci o nome dele. Ele fez 2 alianças com Deus. A primeira é que se um dia a esposa dele morresse, ele nunca mais casaria. A segunda é que ele iria cear todos os dias da vida dele. E assim ele fez.
A esposa foi para a glória, ele nunca mais casou, e ele ceiou todos os dias da vida dele. Resumo do ministério dele: mais de 8 pessoas ressuscitaram. Chegava no velório, o cara estava morto, ele falava: posso fazer só uma oraçãozinha que eu vim aqui rapidinho? Jogo rápido? Pode. Botava a mão, orava o defunto. Onde eu estou? O que é essa rosa aqui? Isso é algodão no meu ouvido, no meu nariz aqui, o que está acontecendo? Ceia é um dos maiores simbolismos do quanto você é amado. Ceia é um dos maiores simbolismos do quanto você é beneficiado. Ceia é um dos maiores simbolismos do que o que Jesus fez na cruz com você. Nada, ninguém poderá separar você do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a largura, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir, nem um monstro, nenhuma criatura. Nada poderá te separar do amor de Deus. Que é isso, pastor? Romanos 5. Achei. Tendo sido, pois, justificados pela... Temos o quê? Com quem? Eita. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus. Irmão, a paz que tu tem não é pelo que tu faz. A paz que tu tem foi dada por Cristo mediante a fé. A tua salvação foi dada por Cristo mediante a fé. Pastor, você está querendo falar aí que o pessoal vai fazer bagunça e não vai acontecer mais nada? Eu não estou falando de gente que faz bagunça. Eu estou falando de gente que tem revelação do quanto foi amado e de quanto sabe que vale a pena honrar a Deus. Os 2 momentos mais importantes da história da cruz, da história da humanidade, estão na cruz. Primeiro momento, quando Deus abandona seu filho. Deus abandona o filho e por causa de você e de mim, recebe você. Segundo momento, mais importante, é quando Jesus grita solitariamente na cruz: está consumado. Irmãos, esses 2 momentos, por causa desses 2 momentos, você está aqui. Olha isso, Carlinhos. Jesus provou do abandono para você provar do aconchego. Jesus bradou: está consumado, para que você tivesse livre acesso e retornasse para os braços do Pai. Um filho morre na cruz. Bilhões de filhos renascem na cruz. Valorize a ceia. Entenda o quanto a ceia é importante para mim e para você. E por quinto e último lugar, a ceia é uma expressão de esperança. Esperança. Ainda há esperança. Ainda tem esperança. Mas pastor, você não sabe a luta que eu estou. Tem esperança. Mas pastor, você não sabe o que eu sofri. Tem esperança. Mas pastor, você não sabe a legião que está se levantando. Tem esperança. Tem esperança, meu irmão. Tem novidade de Deus. Tem coisa boa chegando. Tem esperança para mim e para você. Isso aqui é demais. Versículo 26. Isso. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele... Sabe qual é a tua maior esperança? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Irmão, você pode ter certeza que Ele vai vir te buscar. Que isso, pastor? Eu soube de um missionário e sua família que foram mortos num lago congelado com 45 graus abaixo de zero.
Outro dia, o irmão reclamou. Pastor, vou ter que estar lá para abrir a porta da igreja mesmo? Falei, vai. E é bem melhor que um lago com 45 abaixo de zero. Mas quem relatou o testemunho disse que primeiro pegaram os 2 filhos dele. Isso foi na União Soviética. Falaram para ele, ó, é fácil, simples. Aqui tem uma fogueira. A chaleira está cheia de chá, açúcar, mel, cobertor. Se você negar Jesus, nós não matamos o teu filho naquele lago. Ele olhou para a mulher e falou, amor, não tenho como negar. Ela falou, esquece. Afogaram as 2 crianças, mataram. Chegou a vez da mulher, a mulher olhou para ele e falou, filho, nem titubeia, sabe por quê? Porque eu não vou negar. Ele falou, Brasil, vai embora. Chegou a vez dele, o cara aumentou, botou mais lenha, falou, o chá está quentinho, cara. Ele olhou para o cara e falou assim, posso te dizer uma coisa? Eu estou aqui, estou vestindo essa roupa, mas eu estou de passagem. Eu não sou daqui, a minha pátria não é essa, e o meu lugar é no céu. Faz um favor para mim, me joga logo, que eu estou finzão de partir. Autopreservação zero. Certeza e convicção absoluta que tem esperança. Um outro testemunho que me impactou muito é que um casal de missionários foi para a África, ficaram 38 anos. Tiveram 3 filhas, uma morreu de malária. Depois de 38 anos, voltaram para os Estados Unidos. E voltaram no navio. E quando eles avistaram o porto, eles viram banda, eles viram uma grande festa. E ele falou para ela, o pessoal da igreja está esperando a gente. Quando eles chegaram lá, não era nada para eles. E aí foram para casa, pegaram as malas, e no dia seguinte ele está no jardim, a mulher dele vê ele na cadeira de balanço triste, e ela fala, o que foi? Eu estou muito triste. Passamos 39 anos, chegamos em casa, não tinha um irmão da igreja esperando a gente. A mulher dele falou, olhou para dentro dos olhos dele, pegou uma cadeira, sentou em frente a ele e disse para ele, quem te falou que nós já chegamos em casa? A nossa casa não é aqui, a nossa casa é no céu. Está prestes a chegar o dia em que ele vai se sentar diante do Pai, juntamente com os filhos vencedores, para celebrar as bodas do Cordeiro. Vai ter o dia em que ele vai participar da ceia, e não será mais o pastor celebrando, não eu, não pastor André, não Eduardo, não Carlinhos, não Leandro. Vai chegar um dia que o próprio Cristo vai servir a ceia para você. Hoje nós celebramos por fé, mas naquele dia será real. Nós vamos tocá-lo, nós vamos vê-lo, nós vamos desfrutar da sua presença face a face. A igreja precisa se alimentar com a presença e desejar a sua presença, como uma noiva anseia pelo seu casamento. Mas tem algo que você precisa saber. Não apenas a noiva espera pelo dia do casamento. Presta atenção. O noivo também não vê a hora de descer para te buscar. Todas as obras, toda a obra do Espírito Santo hoje na igreja é para preparar a noiva para entregar ao noivo naquele dia. Deixe o Espírito trabalhar na tua vida hoje. Dia de ceia é dia de revelação. Dia de ceia é dia de gratidão. Dia de ceia é dia de quebrantamento. Dia de ceia é dia de rememoração. Dia de ceia é dia de esperança. Os irmãos que vão servir, se coloquem de pé. Saia daqui hoje cheio de esperança.